Boa noite! Eu estou aqui para falar hoje sobre resiliência. E eu vou citar, antes de qualquer coisa, uma frase que faz com que a gente pense um pouquinho mais sobre a nossa vida. A frase diz o seguinte: é mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Quem disse isso foi Cora Coralina. E ela tinha todos os motivos do mundo para ter desistido. E ela é um exemplo vivo de resiliência, que é o tema de hoje. Então, para quem não me conhece, que vai ver esse vídeo, meu nome é Margarete Santos, eu sou Master Coach. E eu estou aqui hoje na 13ª live desse ciclo, para que a gente possa, então, estar completando um ciclo de autoconhecimento. Essas lives, elas servem, têm o objetivo maior e principal de auxiliar as pessoas que querem trabalhar um pouquinho o seu autoconhecimento para melhorar um pouquinho mais a sua forma de ver o mundo. E essas lives, então, têm esse objetivo. Então, muito obrigada pela presença de todos os amigos aqui que eu já vi, o Fernando, a Adri, a Cacau, a Priscila, a Dineuza, né, que um dia a gente vai ter oportunidade de se conhecer pessoalmente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, que é resiliência. Quem é aqui que já não teve vontade de desistir? Quem é aqui que já não passou por problemas, ou por angústias, ou por tristezas, ou por decepções e teve vontade de jogar a toalha e dizer: não, para o mundo que eu quero descer? Se estão aqui me ouvindo hoje, apesar de terem passado por esses digamos, contratempos na vida, é porque são resilientes, é porque têm essa capacidade. Então, essa capacidade de renascer, essa capacidade de enfrentar passo a passo a sua vida, como disse a Cora Coralina, né? Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Então, todos nós aqui que estamos aqui ouvindo essa live, são resilientes, porque se não fossem, não estariam aqui. Muitas vezes a gente não exercita esse nosso lado. Ele às vezes fica adormecido. É o momento onde a gente sente o peso maior, né, dos problemas e muitas vezes não consegue dar o próximo passo. É por isso que, a pedidos, a gente hoje vai falar sobre esse tema, tá bem? Então, eu quero lembrar que tem um aviãozinho aí embaixo, ó, que se fizer sentido para você o que a gente vai falar hoje, você compartilha esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e possa ajudar mais pessoas a terem uma visão um pouquinho diferente, às vezes, do momento em que estão vivendo. Obrigada, Bia, que também entrou. Então, eu vou começar hoje falando o que é a resiliência. A palavra em si, ela vem do latim, resilire, que significa o quê? Voltar atrás. Essa palavra está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e de superar momentos difíceis, momentos de crises, diante de situações que são adversas, e não ceder à pressão independentemente da situação.
Os estudiosos do assunto, né, afirmam que a gente precisa, o ser humano precisa dessa desordem interna, desse caos, para que consiga sobreviver e fazer o quê? Crescer. Porque a gente aprende através do erro. É uma das formas de aprendizagem. Então, às vezes, a situação muitas vezes nós não erramos, mas a situação, às vezes, na nossa vida, ela está no momento errado. Ela provocou ali uma desordem, instalou uma desordem. Isso é necessário para quê? Para que a gente dê o próximo passo. Não é? Senão a gente iria ficar o quê? Eternamente naquela zona de conforto, tá tudo bem, tudo bom, não se mexe em time que está vencendo, não é assim a famosa frase? Então, esta desordem na vida da gente, que acontece muitas vezes, ela é necessária. E além disso, as pessoas que são resilientes, elas tendem a levar uma vida mais significativa e desenvolver o que? Relações mais harmoniosas com todo mundo que está ao seu redor, porque são indivíduos que possuem uma visão mais otimista da vida. Aquela coisa, tudo bem, no fim tudo vai dar certo, né? É a famosa poliana, aquela que vê o lado bom das coisas. Essa é a principal característica de quem é resiliente. E você? O que é que você faz em tempo de adversidade? Qual é o seu comportamento? É aquele desespero, é o pânico? Ou você tem aquele momento de parada e fala, bom, eu não posso ficar assim. Eu tenho que levantar a cabeça, olhar adiante e ver o que eu posso fazer com essa situação, né? O que você faz quando os problemas não param de te perseguir? Ou você é daquele tipo de pessoa que no contratempo chora, foge ou você enfrenta? Então é preciso a gente entender que todos nós temos um pouco de tudo isso. Só que existem características mais fortes em cada um, diferentemente. Existem pessoas que, além de enfrentar os problemas, ainda são capazes de se beneficiar com eles, aprender com eles e crescer emocionalmente com eles. Essas pessoas possuem razões infinitas para nunca desistir. Elas sempre estão correndo atrás dos seus objetivos. Elas arrumam formas de transformar a dificuldade num trampolim, para que aquela dificuldade seja uma forma de aprendizado para não cometer os mesmos erros ou para não cair nos mesmos engodos. As pessoas que têm essa capacidade são consideradas as pessoas resilientes. A resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não sabe trabalhar bem sob pressão. É mais que uma experiência, é mais que educativa essa forma, é um treinamento. O nível de resiliência de um indivíduo vai determinar se ele vai ter sucesso ou ele vai se perder pelo caminho. Quanto mais resiliente for a pessoa, mais forte e mais preparado ele vai estar para lidar com as adversidades da vida. Então eu vou mostrar para vocês, vamos ver se hoje vai dar tudo certo. Uma
prestem atenção na letra desta música. A chuva cai, leva todo o mal embora. Agradeço, engrandeço, o milagre é o agora. Levanta e vai, o que passou não volta mais. Sentir de menos é um mal que tu te faz. Sem dor é impossível ter a glória. O sofrimento é um mestre na trajetória. A tua coragem te mantém firme nesse mundão. Levanta e vai, é meu conselho de irmão. E eu vou cantar tudo aquilo que acredito. Sentimento que ecoa para além do teu ouvido. Falo de espírito, meu canto é lírico. Senti tua emoção, tocar teu perispírito. Falo de fé, pois sem ela nada seremos. Falo de amor, pois só assim me sinto pleno. Falo do bem, pois só assim apago o mal. Somos o sol e brilhamos no temporal. E nós caímos pra aprender como se anda. Nós desistimos pra aprender como se ama. Andamos na corda bamba, vivendo esse milagre. Provando que em meio ao caos essa vida ainda vale. Então reage, vai pra cima e reage. E nunca é tarde, meu mano, muita coragem. Silêncio serve pra ouvir a tua alma sussurrar. E caso você cair, que seja só pra descansar. Dentro do ringue é você contra tu mesmo. A dor que tu carrega eu também levo no peito. Toda essa labuta faz parte dessa luta. Tira o véu da ilusão, há um céu depois da chuva. Levanta e vai, tu não olhe para trás. A intenção que tu carrega é a vida que terás. Vou fazendo o que eu posso, aquilo que acredito. Vejo vocês no topo caminhando ao infinito. Tá com garra e a coragem, com os de verdade. Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade. E só pra ressaltar, nada somos sem humildade. Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe. Deixo registrado meu tesouro mais sagrado. Esse é meu legado, o LP vai tocar alto. Tá vendo nós lá em cima vibrando naquele palco? Se quer eu posso e nada pode dar errado. Levanta e vai, um novo dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, um novo dia já nasceu. A letra dessa música, ela pinta um quadro pra gente de que a nossa vida é uma luta e que a gente não pode em momento nenhum desistir dela. E todas as vezes que nós tivermos um sentimento que nos leva a pensar que a gente possa desistir, que a gente lembre que a nossa passagem aqui é curta, é rápida, então a gente precisa aproveitar. O sucesso que a gente almeja é resultado do quê? De inúmeras quedas e de inúmeras derrotas, que nós podemos ver como oportunidade de aprendizado e de quê? De crescimento. E a resiliência é o resultado destas aprendizagens na vida. Então, quanto mais a gente cai, melhor a gente fica. Porque a gente aprende. E esse aprendizado, então, torna possível que uma pessoa que não era tão resiliente, que tinha dificuldade, se ela levantou uma vez, com certeza ela nunca mais vai deixar de levantar. A capacidade de acreditar em si mesmo e de ser confiante para lidar com todos os desafios que surgem ao longo do caminho é aprendível, é desenvolvível. Muitas vezes, algumas pessoas não nascem com ela, por N situações. Então, a gente pode aprender. E tudo que a gente aprender, se uma pessoa consegue aprender, todo mundo consegue aprender.
Obrigada, Dagmar. Boa noite, viu? E é sempre um prazer eu poder estar aqui. Nelson Mandela disse pra gente assim, olha, a maior glória em viver não está em jamais cair, mas em nos levantar cada vez que a gente cai. E vocês sabiam que quem possui maior resiliência produz mais, é mais focado e é mais feliz? Aquelas pessoas que respondem às adversidades da vida com maior rapidez e mais flexibilidade saem do momento da crise com muito mais facilidade do que uma pessoa com uma baixa taxa de resiliência. Porque essas pessoas tendem a ficar presas no sofrimento ou na dificuldade que estão passando. Ó céus, ó vida, ó azar, e não sai do lugar. E o indivíduo resiliente vai então encontrando meios de se renovar para chegar ao seu objetivo maior sempre. Então, quem é resiliente tem vantagem, certo? E quais seriam essas vantagens? O termo resiliência veio da física para designar a capacidade que alguns materiais têm de absorver o impacto e retornar à forma original. Já se tratando do comportamento humano, ela está ligada então à nossa capacidade e habilidade de cada um individualmente tem de lidar bem ou não tão bem com as adversidades, não é mesmo? E a capacidade também de transformar essas experiências que não são tão boas em aprendizados e oportunidade de mudança, dando a famosa volta por cima e indo em frente. Então, uma pessoa resiliente, ela é capaz de enfrentar qualquer crise, qualquer problema, qualquer trauma, qualquer perda, qualquer grave adversidade, qualquer tipo de transformação e desafio e muito mais, fazendo o quê? Elaborando as situações e se recuperando diante delas. Então, a pessoa resiliente, além de suportar a pressão, ela, como eu falei, aprende com a dificuldade, com o desafio, usando a sua capacidade de flexibilidade para se adaptar e usando a sua criatividade para encontrar soluções alternativas. O problema é o que fazer com o problema. Porque a vida inteira a gente vai ter contratempo, a gente vai ter as nossas berebas. Agora, o que a gente faz com elas é que é o grande problema. E a resiliência é isso, é a capacidade de a gente saber o que faz com as berebas. A Cecília Meirelles disse assim: eu aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. É isso. A gente tem que tentar sempre voltar inteira. Então, as pessoas resilientes têm autoconfiança. O que é autoconfiança? É a convicção de que a gente é capaz de fazer ou de realizar alguma coisa e de fazer muito bem, alcançando os nossos objetivos. E essa autoconfiança, ela é uma competência que está ligada a quê? A nossa autoestima. Quem tem uma autoestima elevada é uma pessoa autoconfiante. A pessoa resiliente, ela é persistente. Ela demonstra uma capacidade de perseverar, de ter uma força de vontade maior. Ela é mais tenaz. Ela tem ou demonstra ideias claras. E ela luta para realizar o que ela se propõe.
Então, é uma pessoa que não se conforma em ficar na zona de conforto. As pessoas resilientes muitas vezes parecem malucas, né? Loucas. Não, ela é louca de pedra, vai fazer aquilo, vai enfrentar aquilo. Mas, na verdade, elas são conscientes de que para ir além, para vencer na vida, eu tenho que me levantar depois da queda. Eu tenho que bater o pé no fundo do poço para poder impulsionar-me e subir. E essas pessoas sabem que a verdadeira chave do sucesso pessoal e profissional está na persistência de lutar por um objetivo, independentemente dos obstáculos. Obstáculos todo mundo tem, o tempo inteiro. Só que a gente tem que aprender a contornar quando tiver que contornar, a passar por cima quando tiver que passar por cima. Mas nunca virar as costas e voltar. A pessoa resiliente é otimista. Ela acredita que as coisas podem mudar para melhor. Ela tem esperança em grande escala. Ela é proativa, ela é convicta da sua capacidade de controlar a sua própria vida. Ela sabe que a sua própria vida não depende de ninguém, depende dela, única e exclusivamente. A empatia também é uma característica de quem é resiliente. É isso mesmo, Priscila. Em muitos momentos a gente passa por momentos de inflexão. Só que esses momentos de inflexão, eles são necessários para que a gente reflita. E aí vá adiante. Como eu disse, a empatia é a capacidade, então, do quê? Da gente se comunicar com reciprocidade com as pessoas, ter gratidão, falar a linguagem do receptor. De que maneira? Fazendo com que haja comunicação, que a gente seja entendido e a gente entenda o outro, a gente seja compreendido e a gente compreenda o outro. É o que a gente fala, é se colocar um pouco no lugar do outro. A pessoa resiliente, ela é criativa, ela está sempre inovando, ela tem habilidade de produção, ela se diferencia das formas comuns e tradicionais. Ela está sempre buscando um jeitinho de fazer diferente aquilo que todo mundo faz. É o processo de se tornar sensível a problemas, identificando o quê? A dificuldade e buscando soluções. Não tem problema que não tenha solução. Não tem problema que não tenha solução. E a criatividade, ela é característica da pessoa que pensa fora da caixa. Então, a neurociência explica, as pessoas que pensam fora da caixa são mais criativas. A pessoa resiliente, ela é flexível, ela se adapta a diferentes situações, ela está sempre se adaptando. Ela não espera que as situações se adaptem a ela. Essa habilidade é vantajosa por quê? Quando a gente está, por exemplo, no trabalho, a gente tem que se adaptar, tem que ser flexível. As coisas não são como a gente gostaria, nem como a gente quer. Essa é uma característica de quem é resiliente. Quem é resiliente sabe lidar com as emoções. De que maneira? De uma maneira serena, mas não uma serenidade falsa só por fora, é uma serenidade interna, em paz, mesmo quando estão em situações de pressão e estresse. Por quê? Porque conseguem fazer uma boa leitura do ambiente que a cerca, o ambiente que é estressante, e tira deste ambiente o melhor
que pode para se reorientar e seguir em frente. Agora, quem tem uma baixa resiliência já tem dificuldade de tomar decisões, perde a autoconfiança com muita facilidade, é uma pessoa que, além de ser muito racional, ela vem seguidamente de muitos fracassos e aí ela faz com que aquilo seja um entrave na vida dela. Então ela perde a motivação, ela perde a esperança, ela cria uma crença, né? Ela cria uma crença, né? Que a limita com relação àquela situação. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho de um clássico que mostra exatamente como é que uma pessoa resiliente age. Vamos ver se vocês adivinham qual é. Passar por tudo isso e quando terminar, jamais sentirei fome de novo. Nem eu, nem minha família. Mesmo tendo que matar, mentir, roubar ou trair. Eu juro por Deus, jamais sentirei fome novamente. Quem disse e o vento levou, acertou. Esse clássico mostra a saga da protagonista e mostra com muita nitidez a questão da resiliência, não é? Se ela não fosse uma pessoa resiliente, quem não assistiu o filme nem leu o livro, assista, porque é um clássico do cinema e a personagem então passa por guerra e perde tudo, perde a casa, perde a mãe, perde o pai, perde o amor da vida dela, e ali naquela cena é um momento onde ela está então na fazenda, de volta à casa dela, e eles não têm o que comer. Então, depois de tudo que ela passou, ela naquele momento jura que ela vai recuperar tudo que ela tinha antes, porque eles eram muito ricos. Então, nesse momento, se ela fosse uma pessoa que não fosse resiliente, o que seria? Ela seria pessimista, ela estaria sempre vendo o lado pior da situação. Mesmo se ela tivesse mesmo as pessoas que são pessimistas, mesmo as coisas estando bem, ela só enxerga o lado negativo, né? E
a pessoa pessimista, ela contamina o ambiente, diferentemente da protagonista da história ali, que ela coloca todo mundo para trabalhar e acredita e vão plantar algodão e dali ela retoma a vida. Outra característica da pessoa que não é resiliente, ela tem uma baixa inteligência emocional. Ela é incapaz de reconhecer e avaliar os seus verdadeiros sentimentos e os sentimentos das outras pessoas. Ela tem muita dificuldade em lidar com esses sentimentos no dia a dia, tudo que se passa dentro dela. Ela não lida bem com as emoções. É uma pessoa pouco criativa, a pessoa que não é resiliente. E ela tem também emoções que são conflituosas. Ela não consegue trabalhar essas emoções e não consegue superá-las. Por quê? Porque ela não identifica essas emoções com clareza. Ela sabe que elas existem, sabe que são de extrema importância, mas ela não consegue saber o que ela faz com as emoções. Acaba então tendo dificuldade nas suas relações sociais. Ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, tem grande dificuldade em dar e receber e não sabe o momento certo de ouvir. Só ela quer falar e na maioria das vezes ela quer falar e precisa falar de si mesma. Ela não se interessa pela vida das pessoas. E em muitos casos, ela é uma pessoa vaidosa e é uma pessoa soberba, que ela acha que não precisa de ninguém. Então, a resiliência é uma companheira na nossa vida. Ela faz com que a gente seja uma pessoa muito melhor. Dom Helder Câmara, ele disse assim: há criaturas como a cana, mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas ao bagaço, só sabem dar doçura. Essas são as pessoas resilientes. Quando a gente tem dificuldade de ser 100% resiliente, a gente tem que potencializar a nossa flexibilidade. E a gente tem que aprender com os nossos erros. Tirar lições das tarefas que a gente já executou é muito fundamental para a gente se tornar mais resiliente. A gente tem que aprender a cultivar relacionamentos positivos. O que é isso? A gente saber que tem pessoas que são tóxicas, tem pessoas que não são pessoas que nos trazem benefícios emocionais nem benefícios espirituais. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar ter relações sociais politicamente corretas com essas pessoas ou procurar descobrir o lado que ela não mostra. Mas se você se aprofundou um pouquinho mais e percebeu que realmente aquela pessoa não lhe traz nenhum benefício energético, conviva o mínimo possível. No caso do trabalho, só o essencial, né? E existe, antes da gente ir para os finalmente, existe uma historinha que é muito interessante, que é a história do bambu e da samambaia, que eu ia contar para vocês. Mas aí eu achei alguém que conseguiu contar melhor do que eu contaria. Então eu trouxe para vocês verem. Prestem atenção. É o bambu e a samambaia. A samambaia e o bambu.
Certo dia, os problemas me fizeram dar-me por vencido. Renunciei aos meus sonhos, meus objetivos e às minhas metas. Resolvi desistir até da minha vida. Dirigi-me ao bosque para ter uma última conversa com Deus. Eu disse: Deus, poderias dar-me uma boa razão para eu não entregar os pontos? Sua resposta me surpreendeu. Olha em redor. Estás vendo a samambaia e o bambu? Respondi: sim, estou vendo. Pois bem, quando eu criei a samambaia e o bambu, cuidei deles muito bem. Não lhes deixei faltar luz e água. A samambaia cresceu rapidamente. Seu verde brilhante cobria o solo. Porém, da semente do bambu, nada saía. Apesar disso, eu não desisti do bambu. No segundo ano, a samambaia cresceu ainda mais, reluzente e formosa, arrancando grandes elogios aos que a viam. Novamente, a semente do bambu, nada apareceu. No terceiro e no quarto ano, a mesma coisa, mas eu não desisti. Porém, no quinto ano, um pequeno broto saiu da terra. Aparentemente, em comparação com a samambaia, era muito pequeno, até insignificante. 6 meses depois, o bambu cresceu, mais de 50 metros de altura. Ele ficara 5 anos criando as raízes no solo. Aquelas raízes o tornaram forte, que lhe deram estrutura e sustentação necessária para suportar as tempestades do mundo, coisa que a samambaia não suportaria. A nenhuma de minhas criaturas eu faria um desafio que elas não pudessem superar. E olhando bem no meu íntimo, disse: sabes que durante todo esse tempo em que vens lutando, na verdade estavas criando raízes. Eu jamais desistiria do bambu e nunca desistirei de você. Não te compares com os outros. O bambu foi criado com uma finalidade diferente da samambaia, mas ambos eram necessários para fazer do bosque um lugar bonito. Teu tempo vai chegar, disse-me Deus. Crescerás muito. Perguntei: quanto tenho de crescer? A resposta foi: tão alto quanto quiser, apenas não se renda. E eu deduzi que nunca devo desistir. Os bons dias me tornam feliz, porém os maus me tornam experiente. Ambos são essenciais para a minha vida. Hoje sei que os desafios me fortalecem e que antes de crescer para cima, tenho que crescer para baixo. E para encerrar, Deus disse: não importa o seu problema, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, para a gente fechar aqui, eu poderia dizer que, embora ninguém escolha viver tempos difíceis, de adversidade, e lidar com a adversidade de uma forma correta é muito positivo, porque crescimento e desenvolvimento pessoal ocorre mais intensamente quando a gente está em território desconhecido, quando a gente sai daquela zona de conforto e a gente está em águas bem profundas. A adversidade cria para a gente um ambiente muitas vezes inseguro, mas a resposta dada, baseada na nossa resiliência, permite que a gente cresça e que haja mudanças na vida da gente e que essas vão ser enriquecedoras de qualquer maneira. O benefício, então, em ser resiliente em todas as áreas é ter a força interna e a desenvoltura para a gente absorver as dificuldades e viver uma a uma de uma forma bem-sucedida.
fracasso é um status provisório. Então, acho que a gente pode dizer que a resiliência é a força vital através da qual a gente supera todos os obstáculos e é o caminho que a gente traça para buscar a nossa autorrealização. E isso pode ser aprendido, porque as habilidades inatas relativas a cada um dos princípios da construção da resiliência podem ser desenvolvidos e melhorados. Então a gente tem que se imaginar alguém altamente resiliente, com uma força interior abundante, com muita energia e desenvoltura, com competências que permitem que a gente possa lidar com todos os nossos problemas e nossas crises e com todas as pressões e todas as exigências e irritações do dia a dia. Fantástico, né, pessoal? Então, vamos lá. Mãos à obra. Vamos exercitar a nossa resiliência e vamos aperfeiçoar a nossa resiliência, porque ninguém é tão resiliente que não possa ser mais. E existem algumas dicas que a gente pode dar para finalizar. Primeiro, defina, se é possível, coloque no papel o seu propósito de vida. O que você quer da sua vida? Faça uma lista com o nome daquilo que lhe dá razão e motivo para sair da cama de manhã e continuar mais um dia. Feito isso, propósito e por que eu acordo de manhã. Terceiro, compreenda as suas fraquezas e identifique as suas forças. Listinha, minhas fraquezas, listinha, minhas forças. Quarto, reforce os padrões positivos de pensamento e elimine os negativos. Tente encontrar pontos positivos nos problemas e nas dificuldades que enfrenta, porque todas as nossas dificuldades têm a segunda camada. Tem nas entrelinhas por que aquilo foi trazido para a nossa vida. Medite quando puder. Para quê? Para eliminar todo e qualquer ruído interno que não permite que a gente veja as coisas com clareza. Faça exercícios físicos para aliviar a tensão e ativar os hormônios relativos ao estresse. Evite pessoas ou situações que provoquem pensamentos e sentimentos negativos. Elimine as pessoas tóxicas da sua vida e dos seus relacionamentos. Tente refletir regularmente e anotar as conquistas que você fez na vida e tenha sempre em mente o seu objetivo dali para frente, do agora para frente. Anota as coisas boas que você fez e o que é que você quer buscar lá na frente. Isso vai promover o quê? O sentimento de gratidão. Lembra aquela gratidão das lives atrás, daqueles 21 dias? Agradecer a Deus, agradecer ao universo, agradecer pela tua vida,
agradecer por tudo que você tem e por tudo que você é. E pelos motivos que você é grata daquele dia em especial. Uma coisa interessante também é a gente ter um grupo de conselheiros. Algumas pessoas que a gente confia, que são do nosso relacionamento, para nas horas dos momentos difíceis a gente trocar figurinha. Isso é uma coisa boa, sofrer sozinho não é uma coisa boa. Peça ajuda quando for necessário. E principalmente, sempre fique de olho que ao seu lado tem alguém que precisa de ajuda. Se disponha a ajudar sempre, porque gente passando dificuldade, todo dia tem. E aí, para finalizar, eu vou finalizar com essa frase da Clarice Lispector, que disse assim: já caí inúmeras vezes, achando que eu nunca mais iria me reerguer. E eu já me reergui inúmeras vezes, achando que eu não cairia mais. Então, pessoal, a próxima live é no dia 22/9, às 21 horas. E a gente vai falar sobre autossabotagem, sobre procrastinação. Aquela coisa de começar tudo e não terminar nada, deixar tudo para amanhã. Então, eu agradeço a presença de todos, espero ter contribuído com a reflexão. Se alguém tiver alguma pergunta, eu possa responder. Acabou, Pri. Hoje ela foi um pouquinho mais curta, mas eu acho que ela foi um pouco mais profunda também. Então, eu deixo esse tempo. Se vocês tiverem alguma colocação a fazer. Se não, a gente se encontra na terça. E eu quero dizer que é uma alegria sempre estar aqui com vocês. Sempre. Essa troca está me trazendo muita energia e eu espero que a minha energia também esteja sendo recebida por vocês. Tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até terça-feira que vem. E a gente se vê no mesmo Abate Hora, no mesmo Bem Bate Canal. Tchau!